Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Como o terceiro domingo do mês de agosto, é o mês vocacional, nós também celebramos o dia de oração, o dia da vocação consagrada, a vida religiosa. Mês de agosto, que é o mês vocacional, é um mês mais intenso que nós devemos tirar para a oração pelas vocações. Nós todos temos vocações comuns, como a vocação à vida, a vocação à santidade, que se inicia no batismo, e vocações específicas. Em cada domingo nós rezamos por uma vocação específica, é claro, não tem domingo para todas as vocações individualmente, mas no primeiro domingo nós rezamos pela vocação sacerdotal, pelo dia do padre. Segundo domingo, dia dos pais, uma vocação especial à família, com pai, com mãe, a vida de família que nós enfrentamos, que nós nascemos e vivemos. E nesse terceiro domingo nós rezamos pelas vocações religiosas. São os irmãos e as irmãs. São pessoas que não são padre, nem serão, possivelmente, e não vão assumir um casamento, mas deixam tudo na sua vida que poderia assumir uma profissão para um trabalho a serviço de Deus, no serviço à comunidade. São diversos trabalhos, como na educação, como nós temos no colégio, nós temos religiosos que trabalham na saúde, em hospitais, que trabalham nas pastorais, na catequese, nas paróquias, em diversos lugares, como atendimento social, sobretudo nas favelas, nas grandes cidades, e algumas partes da administração também da igreja, em algumas assessorias. E nós
Temos os religiosos que fazem parte de uma congregação, como que Nossa Senhora da Piedade, e tem aqueles que fazem o seu voto de uma maneira mais secreta e que não fazem parte de uma congregação, mas fazem os seus votos para consagrar a sua vida ao serviço de Deus. Então são pessoas muitas vezes anonimamente estão no nosso meio, mas que levam a vida consagrada. Então que hoje a gente possa rezar e incentivar também essas vocações, porque nós precisamos dessas pessoas num trabalho conjunto. Não é porque falta pessoa e precisamos de pessoas para trabalhar, não é isso. É incentivar a vocação para que ela se sinta bem naquilo que está fazendo. E como na solenidade da Assunção, é bom a gente distinguir duas palavras de dois atos que acontecem. A Assunção e a Ascensão. É sempre bom fazer essa diferença. A ascensão é do verbo subir. Tem um verbo ascender, que é acender uma vela, uma luz. E o ascender, que escreve diferente, que é subir. Daí vem a ascensão. E Jesus teve a sua ascensão ao céu pelo seu próprio poder, voltando ao Pai, como ele disse, de onde veio, ele volta ao Pai. E a Assunção, Maria foi assunta, foi elevada, ou levada por Deus, não pelo seu poder, mas pelo seu merecimento. Merecimento pela vida que ela levou aqui na terra. Como que nós sabemos disso? É uma tradição que Maria, quando morreu, ficou assim no ar. Como que ela não foi encontrada depois onde seu corpo foi depositado? Ali apenas flores com aquele perfume maravilhoso e seu corpo não estava lá. Nós não temos coragem de entrar no túmulo, abrir e sem ter uma proteção, porque o mau cheiro do nosso corpo, né, é enorme. Mas Maria não estava e aquele perfume de flores. A igreja, no início, então já foi supondo que ela tivesse sido levada para o céu de corpo e alma. E veio essa tradição durante esses 2 milênios, a Assunção de Nossa Senhora, e temos outros nomes, Nossa Senhora da Boa Morte, como também Nossa Senhora da Boa Viagem, que é inclusive padroeira da nossa capital, Belo Horizonte, a sua viagem para o céu, Nossa Senhora da Glória, porque está lá na glória junto de Deus, e temos outros nomes que celebramos hoje, que não são tão relacionados a esta solenidade, como aqui, Nossa Senhora da Ajuda, em Congonhas, no Alto Maranhão. E como que nós podemos ver que Maria foi assunta ao céu? Foi declarado pelo Papa Pio XII, em 1950, um dogma de fé, que é essa proclamação que nós, como cristãos católicos, de certa forma, temos uma obrigação de acreditar, que é aquilo que uma tradição de 2 milênios, praticamente, é claro que já temos 70 anos da proclamação do dogma, mas que a gente já vem trazendo essa tradição muito antiga, que Maria foi levada para o céu. Como? Nós imaginamos aquela que foi escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho. A maior honra de Maria, o maior título que nós damos a ela é que Deus deu de ser a mãe do seu próprio filho. E como ela soube ser mãe, levando até o fim, acompanhando, e ela que gerou no seu ventre aquele que é o autor da vida, que é o próprio Deus, aquele que é o Santo dos Santos, sendo morada no seu corpo, no seu ventre, sendo gerada por 9 meses, como que Deus poderia jogar fora um corpo desse que pudesse se corromper na terra, como o nosso? Com isso, Deus quis premiá-la, levando-a para junto de si. E assim nós esperamos um dia, ainda que o nosso corpo, que é perecível, mas que a nossa alma
possa ir para junto de Deus, para que nós participemos da glória do céu. A liturgia da palavra nos mostra, primeiramente, o livro de São João, o Apocalipse, o livro do Apocalipse que foi escrito por São João. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, todos foram martirizados, mas São João foi exilado. Foi para a ilha de Pátimos, e ali entre os anos 90 e 100, no primeiro século, ele escreveu esse livro. É um livro de uma visão que ele teve. É chamado no Novo Testamento o livro profético. Não é que o profeta é aquele que prevê o que vai acontecer. É uma visão que ele tem, que pode até ter acontecido ou acontecer. E fala dessa mulher que apareceu no céu, vestida de sol, uma coroa na sua cabeça, estava para dar à luz, e depois veio um dragão que queria devorar o seu filho tão logo nascesse. Na verdade, São João quis dizer da igreja que nascia. Era a igreja que estava sendo perseguida por um dragão, que é o Império Romano. O Império Romano ia avançando, tomando espaço, destruindo, matando os cristãos, fazendo com que novos mártires nascessem com o seu sangue derramado. E assim, essa igreja que persevera, ela vai até o fim dos tempos, que Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas no decorrer dos séculos, os cristãos também fizeram uma ligação desse texto com Maria. Por isso que geralmente esse texto ele é proclamado nessa solenidade da Assunção de Nossa Senhora, em outros momentos e outras festas de Nossa Senhora. Mas em princípio seria a igreja, que Maria faz parte dessa igreja, mas que agora nós vemos que Maria é aquela que gera o seu filho e que o protege. Mas depois, apesar da perseguição da morte, ele triunfa com a sua ressurreição. E o Evangelho? Esse texto é para a gente rezar, para a gente refletir todos os dias, se for o caso, e que sempre vai trazer algo novo na nossa reflexão. É a visitação de Maria a Isabel. Primeiro nós vemos duas mulheres, Isabel e Maria, uma mais velha, outra mais nova, uma idosa, outra jovem. Nenhuma das duas teria filho, porque Isabel era estéril e também já estava em idade avançada, então não teria condições humanas de ser mãe. Maria, apesar de ser jovem, não queria ter filhos porque a sua decisão era de servir a Deus com frequência no templo. E se ela tivesse filhos, a gente sabe da nobreza da mulher de ser mãe, quem todos nós tivemos mãe, ou temos, quem é mãe sabe disso, mas o tempo que ocupa com seu filho. Maria não é que estava se esquivando de ter filhos, mas queria servir mais a Deus. Como a sua exclusividade era para servir a Deus, Deus quis se servir dela com exclusividade para ser mãe, servindo a Ele, sendo mãe do seu filho. É até bonito isso. E aí, Isabel engravida, com o anjo anunciando a Zacarias, seu marido, que ela teria um filho. Mas como? Nós já somos idosos, Isabel é estéril, você vai ter um sinal, vai ficar mudo até esse filho nascer. Ele não acreditou, então teve o sinal. Maria, não é que ela tenha duvidado. Ela perguntou, como vai ser isso se eu não conheço o homem? Porque eles não tinham um relacionamento carnal com o homem. Ela não duvidou, só não entendeu. Qual o sinal que o anjo dá a Maria? Isabel, que era estéril e idosa, está grávida. É um sinal. Para Deus, nada é impossível. Não é impossível Isabel conceber,
E não é impossível Maria conceber sem a ação do anjo, do homem, mas com a ação do Espírito Santo. E a gente sabe que a mulher que fosse casada e que não tivesse filhos, era tido pela sociedade como uma mulher que não tivesse a graça de Deus. Exata palavra, uma mulher desgraçada, não tinha graça. E quando nasce João Batista, todos se alegravam, porque a graça de Deus veio sobre Isabel. Quando o anjo saúda Maria, diz: Ave cheia de graça, eis que conceberás, darás à luz um filho, que é o Salvador. Então, a mulher tinha que ter filho, e quanto mais para que pudesse, quem sabe, dar a oportunidade de um dos seus filhos ser aquele que eles esperavam, o Messias. E se a mulher não tivesse filho, talvez o filho que ela poderia ter, ele não tem, ele deixa de vir, deixa de nascer. E é exatamente quem não queria ter filhos que é a escolhida para ser a mãe do Salvador, que é Maria. E ela, na sua humildade, ela poderia sair falando para todo mundo: olha que Deus olhou para mim, e espalhar que foi escolhida. Ninguém ia acreditar, não. Ou poucos acreditariam. Como ela disse ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, ela foi servir a Isabel, numa visita que não é apenas de uma cordialidade, não é apenas visitar alguém que ela não via há muito tempo, ou uma pessoa idosa, não. A gente sabe que gravidez não é doença, mas sabemos da limitação da mulher, sobretudo nos últimos meses, pelo seu corpo pesado, pela limitação de andar, de trabalhar. Maria vai para Isabel, casa de Isabel, exatamente nos 3 últimos meses. Tanto que no final do Evangelho fala: Maria ficou com Isabel 3 meses, quer dizer, até o nascimento de João Batista. E quando Maria chega à casa de Isabel, ela é saudada, não que ela tenha tomado a palavra. Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me visite? Alegria muito grande. 2 mulheres que se encontram. 2 mulheres gerando um filho, cada um gerando um filho. 2 crianças que se encontram, apesar de estar no ventre de sua mãe. João, de Isabel, e Jesus, de Maria. Quando Isabel diz: a criança pulou de alegria no meu ventre, era João, que pulou de alegria ao receber a visita daquele que posteriormente ele vai apontar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, com a sua visita a João no ventre de sua mãe, já tira o seu pecado. Tanto que João nasce sem o pecado original, e nós nascemos. Somos apagados nesse pecado pelo batismo. E a maior alegria nossa é sermos purificados do pecado. Daí que João pulou de alegria no ventre de Isabel. Aí Maria canta as maravilhas de Deus com Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Esse Deus que elevou os humildes e rebaixou os poderosos. Ela, na sua humildade, foi elevada. Diante daqueles tantos poderosos, ela se tornou maior de todos, a mãe de Deus, a cheia de graça. Esse hino, certamente, em parte já foi proclamado por Ana, mãe de Samuel, lá no Antigo Testamento. Então não é todo de Maria. Ela que também se alegrou pelo nascimento do seu filho Samuel, aquele mesmo que Deus chamou, Samuel, Samuel. Ele diz: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Então Maria, ela compõe unindo as palavras de Ana com aquelas que saem do seu coração. Então que hoje, ao celebrar a Assunção de Nossa Senhora, nós possamos ver nela aquela que é uma referência da vida de entrega, do seu sim a Deus, da vida de santidade, e que ela nos inspire sempre mais a amar e servir. Amar a Deus no Filho,
amar a Deus em todos. Que ela nos proteja sempre contra todos os perigos que nos cercam. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,